Então, Vossa Excelência, senador Mário Couto, obrigado pelo entendimento. Vossa Excelência não erra. Senhor presidente, eu fiz questão de vir a esta tribuna para falar ao povo desta nação querida o que o Brasil pode assistir hoje. O que se passa nesse país? Como está o povo brasileiro? Essas são as perguntas que nós temos que fazer hoje. Lógico, há senadores e senadoras que devem ao governo, devem cargos públicos, devem liberação de emendas, enfim. Serviram a presidenta, o presidente, ou a presidente, serviram como chefe de gabinete e tem que vir aqui defender a presidente. Se não vier, obviamente vai ser chamada e vai pegar um puxão de orelha da Dilma. Porque a Dilma deve dizer: por que não me defendeste? Te dei um cargo de confiança dentro da Casa Civil. Vou ajudá-la na campanha para governo. E você nem foi à tribuna me defender? É isto, Brasil. A Dilma está desesperada. Na verdade, cometeu um dos mais graves erros que já vi ser cometido por um presidente de uma nação. Se este país fosse um país sério, a Dilma seria impeachmentada. A senadora, as duas que me antecederam, mas a primeira foi de uma infelicidade monstruosa, Brasil, ao dizer e a comparar. Quando bate o desespero, voltam a falar no nome de Fernando Henrique Cardoso. Este ano, ainda não tinham falado uma vez no nome do ex-presidente. Ano passado também. E agora, o desespero bateu na porta e começam a comparar a administração atual com a do Fernando Henrique Cardoso. Por mais, Brasil, por mais que a administração de Fernando Henrique Cardoso tivesse sido ruim, não poderia a senadora vir aqui dizer que porque foi ruim a administração passada, essa pode ser ruim também. Ora, que engano comete a senadora. Desaba na cabeça dos governistas o peso da incompetência. Desaba na cabeça dos governistas o peso da corrupção. Quem pode comparar governos corruptos? Se os dois governos do PT bateram recorde de corrupção nesta pátria,
Eu não tenho todos os dados, Brasil. Tenho alguns. Pena que a senadora não esteja aqui. Governo Geisel, né? 10 casos em 6 anos. Governo Figueiredo, 11 casos em 6 anos. Governo Sarney, 6 casos em 6 anos de corrupção. Governo Collor, 19 casos em 2 anos e foi impeachmentado. Oi, tudo bom, guria? Governo Itamar, 32 casos em 3 anos. E por aí vai. Fernando Henrique Cardoso, 44 casos em 8 anos. Luiz Inácio Lula da Silva, 101 casos em 4 anos. Em 8 anos, mais de 200. Se pode comparar, Brasil? Não se pode comparar, Brasil. Não tem o governo condições de discutir comparações aqui. O governo Dilma acelera tanto a corrupção nesta pátria que talvez passe dos 300 casos se ela não sair do governo antes. O caso da Petrobras é um caso muito sério, porque acaba com a maior empresa brasileira. A revista Veja, já mostrei, vou mostrar de novo, resume nesta semana este episódio. Ela mostra a bandeira, a estrela, do PT coberta de óleo. Passou da cor vermelha para a cor preta. Este é o resumo, Brasil, do que é o PT hoje. A mesma revista que começou, o impeachment do Collor. A mesma. Em situações, logicamente, diferentes. A presidenta Dilma vai à imprensa e diz que faltou colocarem nos relatórios os detalhes do relatório da Petrobras, onde era a presidenta do conselho. Mas eu também não li, declarou a presidenta. Eu também não li, mas assinei a compra de uma sucata velha por 42 milhões, uma sucata velha. Que acabou custando 1 bilhão e 200 milhões para os cofres brasileiros. 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Falava eu várias vezes aqui em Cruzeiro, é dólares, senador Petecão, não é Cruzeiro, não. Quando eu pedi o impeachment da presidenta e dei entrada, e tenho milhares e milhares e milhares de assinaturas, já assinando o impeachment, milhares de assinaturas, milhares. Bastou vir eu aqui, nesta tribuna,
e pedir humildemente ao povo brasileiro que colaborasse comigo nesse caminho do impeachment da presidenta. A imprensa começou a falar em impeachment. Hoje a maior satisfação que eu tive, mesmo sem ser membro da Comissão de Constituição e Justiça, foi ver, observar vários senadores falando em ditadura. Nós estamos caminhando para uma ditadura. Eu não ouvia falar isso. Era só eu que falava repetidamente, quase todas as tardes aqui. Mas eu vi. Eu vi hoje 5 ou 6 senadores preocupados com a situação do país, dizendo que o país caminha aceleradamente para uma ditadura. Ora, brasileiros e brasileiras, se a presidenta confessa um crime na Constituição Federal, de improbidade, e aqui este Senado quer sepultar a investigação sobre a Petrobras. E não adianta dizer que se tem que apurar tudo. Ora, se apurem tudo. Nunca ninguém negou a assinar uma CPI. O dia que eu negar a minha assinatura para fiscalizar qualquer governo, e está gravando isto, podem pedir a minha cassação, está gravando isto. Agora, misturar tudo é não querer apurar. Se o Senado hoje, se a Câmara hoje vive a determinação do governo e nem sequer pode apurar, pode fiscalizar, porque senadores e deputados estão na mão do governo. Se a Dilma deu a fornecida, o veneno para o Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo cometesse a sua maior leviandade de toda a sua história. Tinha condenado o Genuíno e o Dirceu a crime, pois ela fez o Supremo desconsiderar tudo isso e se desmoralizar. Esperou pacientemente para mudar 2 ministros, colocar 2 ministros a gosto dela. E depois deu a fornecida em dose alta para o Supremo Tribunal Federal. Desmoraliza esta casa. Fragiliza esta casa, que para poder instalar uma CPI já discute há 1 semana e vai ser preciso ir para o Supremo Tribunal Federal. E tenho dúvidas. Lá ela tem 6 e o povo só tem 5. O que podemos esperar desta pátria? Corrupção? Ora,
senadora Gleice. Corrupção e escândalo, até pedofilia. Brasileiras, meus queridos irmãos do meu Pará querido de Nossa Senhora de Nazaré, até pedofilia. Contrataram um pedófilo, medonho, safado e sem vergonha. Colocaram no gabinete da presidenta Dilma um pedófilo. E sabe quem mandou o pedófilo para lá? A senadora Gleice. Aquela senadora que ainda agora estava aqui. Foi ela que indicou o pedófilo, bandido, safado, está na cadeia. Até isto, Brasil. Foi a senadora paranaense quem indicou. Até isso, Brasil. Chegam aqui nessa tribuna com uma cara de santinha. Corrupção, Brasil. Corrupção cai todos os dias. Ah, o senador Marcotto deve estar aumentando, deve estar inventando. Ele é o líder da oposição. Não é não, Brasil. Compre os jornais, ligue a sua televisão, todos os dias, ou quase todos os dias, como se fosse folha de mangueira seca, cai notícias de corrupção nessa pátria. A pátria está tomada, eu disse aqui, está gravado nas notas taquigráficas. Eu falei aqui. E um senador me chamou a atenção quando eu sentei na minha cadeira. Você é um louco, não faça isso, não diga isso. E eu disse, povo brasileiro, podem roubar. Porque esse país está entregue à corrupção petista. Condenaram e descondenaram o Zé Dirceu e o Genuíno. Eu disse aqui que eu renunciaria o meu mandato, Brasil, se o Genuíno e o Dirceu ficassem presos. A Folha, o jornal, uma semana depois me cobrava. E agora, Mário Couto, renuncia o teu mandato. E eu continuei batendo aqui, dizendo que eu renunciava. Um mês depois, o Supremo teve que anular. E disse, não, nós dissemos que eles eram os criminosos, mas não são mais. Eu estava certo. Agora, eles vão escrever um livrozinho para ganhar dinheiro na casa deles. E o povo brasileiro sofrendo. Os aposentados, pai, sofrendo. Corrupção neste governo, repito, cai como se fosse folha de mangueira seca. Meu querido Petecão, Vossa Excelência, que sofre tanto no seu estado com esta ex-estrela vermelha, hoje estrela negra. Olhem, Brasil, isso é de hoje. Esse jornal que eu estou mostrando aqui é de hoje. Olhem, Brasil, Correio Brasiliense, eu não mostro aqui jornal porcaria. Eu mostro aqui jornal sério, de credibilidade. Eu não venho para cá com qualquer panfleto. Revista e jornal
que eu mostro são coisas sérias, investigações sérias, porque hoje quem mais investiga nesse país é a Polícia Federal e a imprensa nacional. Olha o que diz o jornal de hoje, que tem um outro mensalão maior do que aquele do Lula. Outro mensalão, Brasil! E muito mais políticos envolvidos neste mensalão, Brasil. Empresa-chave do novo mensalão foi além da Petrobras. Brasileiros, vocês ainda aguentam? Brasil, é sério o momento que vivemos, Brasil. Nós estamos à beira do suicídio. Esta nação está à beira do suicídio. O PT acabou com o Brasil. Como ainda tem senadoras e senadores com a coragem de subir a esta tribuna que lhe foi concedida pelo povo brasileiro. Eu subo a esta tribuna porque o povo paraense me considerou este direito. A senadora Gleice sobe a esta tribuna porque o povo paranaense concedeu o direito a ela. Como? Como, brasileiros? Ela ainda tem a coragem de dizer aqui que está tudo bem? Paranaenses, como paranaenses? Ela tem a coragem de vir a esta tribuna dizer que está normal? A Dilma foi o jornal dizer que está tudo bem. Nós estamos atravessando uma fase perigosa nesta nação. Os poderes estão fragilizados. O poder, quem perde o respeito, perde a moral. O poder executivo perdeu o respeito e perdeu a moral. Está todo mundo roubando. É doleiro, é doleira, é todo mundo. É mensalão por cima de mensalão. São bilhões, Brasil. Bilhões, Brasil. Vocês já tinham ouvido falar em corrupção de 90 bilhões? 90 bilhões sem licitação, foi o jornal de ontem, Brasil. 90 bilhões sem licitação, Brasil. Mandem, brasileiros. Mandem assinatura para a minha CPI. Vamos. Brasileiros, temos que ter coragem nesse momento, brasileiros. Temos que ir para a rua, brasileiros. Ninguém aguenta mais. Ninguém suporta mais. Chega! Chega de tanto desrespeito à população brasileira! O meu Pará tem nada, nada. Não se vê um hospital público federal. Reinaldo Azevedo é um blogueiro dos mais conceituados, vou descer, dos mais conceituados neste país. E ele já me apoia no impeachment. É assim, Brasil, que a gente começa. Vamos,
Mande as assinaturas. Nós já temos milhares e milhares e milhares. Você não aceita mais. Você vê a inflação, que nós tanto lutamos para acabar com ela, brasileiros. Foram anos e anos e anos e anos, entra presidente, muda presidente, entra presidente, muda presidente, a inflação galopante, 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 e conseguimos acabar com ela. E agora, brasileiros, ela volta galopante de novo. É terrível, brasileiro, ir no hospital e ver a qualidade dos hospitais. É terrível, brasileiros, se gastar bilhões e bilhões em construção de estádios, quando um país vive o momento mais desgraçado da vida dele. E a FIFA ainda chega aqui e exige. Eu queria que essa porcaria dessa FIFA chegasse aqui para exigir hospitais de qualidade, para exigir escolas de qualidade, e não estádios de bilhões de reais. Olha a incompetência, Brasil. E não foi a FIFA que deu, foi o Brasil que quis. Nós já fomos tantas vezes campeões sem ser no Brasil. Por que tinha que ser agora que nós não temos hospitais? Que a população morre à míngua. Diz o Reinaldo Azevedo, CPI é pouco. Lógico. Lógico. Por que impeachment o Collor? Aqui, brasileiros, o prejuízo é de bilhões, bilhões. Só por falta, já vou descer, presidente, só por falta de licitações foram 90 bilhões brasileiros. E se não acontecer nada? E se não acontecer nada? Quem é que vai pagar esse rombo? Você. É você no pagamento do imposto. Esse dinheirão todo que estão roubando é seu. Você tem que bater no peito e dizer que quer cobrar o dinheiro que você paga que está sendo roubado. Você tem que ir para a rua reclamar isto, Brasil. Não se pode mais conviver. A paciência esgotou, basta, chega. CPI é pouco. Na letra da lei, Dilma merece ser processada por improbidade administrativa. Vamos ver o que diz o artigo 10 da Lei 8.429, artigo 14. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário público, ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial. Não tem nenhuma dúvida de que ela cometeu isso. Pior, Petecão, pior, nação brasileira, ela confessou. O problema da CPI todo é que envolve a presidenta. Nenhuma CPI foi tão questionada como esta, brasileiro. Porque esta vai ter que chamar a presidenta. Sabe por quê? Já vou descer. Todo mundo está defendendo a presidenta aqui. É porque se tiver uma CPI, ela vai ter que prestar conta aqui. Porque ela declarou que cometeu um crime de improbidade, Brasil.
ela tem que ser impeachmentada, Brasil. E como este jornalista, que já se une a mim, você deve se unir também. Assine o impeachment da presidenta. Brasileiros, eu desço desta tribuna consciente. Eu não sou daqueles que pior, melhor. Eu sou brasileiro. E eu duvido que tenha alguém que seja mais do que eu. Mas eu duvido. Eu aposto com quem quiser. Eu vou falar uma coisa que eu falei aqui ano passado e que aconteceu. Eu fui o único senador que fiz esta previsão. Anotem, brasileiros. Não temos mais nem 3 meses para o povo estar na rua. Eu quero ver, quando o povo bater aqui nesta casa, eu quero ver a cara daqueles que defenderam o governo. Eu quero ver as senadoras defendendo o governo quando o povo bater na porta desta casa para cobrar de nós a atitude que eles querem hoje, que é o impeachment da presidenta, que é a CPI da Petrobras, que é o direito deles, que é a saúde, que é a educação, que é a segurança que o Brasil não tem. A falta de respeito ao povo brasileiro. Não demorará. Não perdura por muito tempo. Pode ter certeza, brasileiros e brasileiras, esta nação vai mudar. Esta nação não pode sofrer mais do que está sofrendo. Basta! Chegou o fim! Agora é o fim! Sepulta essa história de PT no governo. Muito obrigado, presidente.